Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, fiquem connosco. Action. Ikari significa luz em japonês. E como diz Pedro Medeiros, não existe fotografia sem luz. Uma temporada em Kyoto levou o fotógrafo de Coimbra a captar uma série de fotografias a preto e branco que nos transportam à cultura japonesa. A composição desta obra deu origem a este livro, editado pela Almedina, e também a uma série de exposições. A primeira em Coimbra, na Sala da Cidade. Acima de tudo, luz. A minha mulher vai dar aulas de português para Kyoto e eu agarro essa oportunidade e vou partindo do princípio em que vou para trabalhar em fotografia. Vou, por um lado, para divulgar o meu trabalho fotográfico no Japão e trabalhei também com um projeto editorial de Kyoto, chamado Kyoto Journal, que era um projeto existe, portanto é uma revista que tem 30 e poucos anos, sobre história e cultura japonesa. Fui também, logo desde o início, com uma missão, constituir uma obra sobre o Japão e sobre a cultura japonesa, sobre a identidade japonesa. Inicialmente este trabalho esteve para ser pensado em médio formato, em negativo 6:7, porque tem sido ao longo dos anos uma ferramenta que eu utilizo muito. Curiosamente uma câmara japonesa, uma Mamiya, a partir do momento em que emergi naquela cultura, em que comecei a fazer parte daquela rotina e comecei a absorvê-la mais, percebi que não era um trabalho para fazer com um filme de 10 fotogramas, que era um trabalho que eu tinha que fazer com uma máquina rápida, de 35 milímetros, que fosse quase uma extensão orgânica do meu corpo, que me permitisse mover rapidamente de um local para o outro e fotografar. O que nós vemos aqui, nestas 50 fotografias, no fundo é o cumprimento dessa rotina de um fotógrafo que faz longas caminhadas na cidade de Kyoto, 6, 7, 8 horas por dia, por um lado procurando aquilo que Kyoto tem para dar e oferece de forma excepcional do que é o Japão antigo e a cultura antiga, uma cidade onde encontramos alguns dos templos mais bonitos do Japão, alguns dos jardins mais bonitos do Japão. Interessava-me também depois percorrer o lado urbano. Paredes meias com esse Japão milenar, secular, encontramos a fábrica da Nintendo, todo esse tipo de cultura, todo tipo de expressões dramáticas acabam por estar refletidas também no cotidiano das pessoas e isso é absolutamente fascinante. Há uma preocupação na peça de entrada, onde temos o dispositivo cênico que foi desenhado pelo arquiteto João Mendes Ribeiro, fazer pensar o público naquilo que é o Japão enquanto espaço público, enquanto espaço privado, enquanto uma sociedade tradicional, normativa, inspirada por valores que remontam ao Japão feudal. A presença da luz e da sombra é importantíssima no Japão, em toda a história da arte e da cultura japonesa é importantíssima e vemos essa luz também presente no interior daquele módulo, daquele dispositivo cênico e a imagem que vemos lá dentro, que é uma mulher que está a praticar Iado, que é uma prática de arma de espada muito antiga e que está a fazer um agradecimento que só é feito em ocasiões cerimoniais
muito fortes, porque está presente naquela sala um membro da família imperial, neste caso uma princesa, a princesa Akiko estava a presidir a cerimónia e ela está a agradecer. O meu trabalho em colaboração com o arquiteto João Mendes Ribeiro e o designer João Bicker tentou complementar, digamos, o que já era algo muito forte, as fotografias em si. Este livro é um trabalho de colaboração com o designer João Bicker e nós procurámos ir ao encontro do que seria um livro de fotografia pensado de uma forma também independente em relação à exposição. A exposição, como tem 3 momentos diferentes, em 3 salas diferentes, em Coimbra, em Lisboa e no Porto, terá sempre uma leitura específica, terá sempre um percurso expositivo, um conjunto de imagens selecionadas. E o livro, se calhar, será uma das formas mais exatas de seguir o pensamento do Pedro. Hikari significa luz. O que está na capa do livro é precisamente um ideograma que representa luz, desenhado especialmente em caligrafia japonesa por uma artista de Kyoto, Miyuki Kawase. Porquê Hikari? Porque não é possível fazer fotografia sem luz. Há um livro que é fundamental para perceber a fotografia e, curiosamente, é de um autor japonês, que é o Elogio da Sombra, do Junichiro Tanizaki. Hikari também é o nome que se dá a um dos Shinkansens, a um dos comboios bala do japoneses. E eu viajei muitas vezes no Hikari, nesse comboio bala. E, em último caso também, eu fui lendo, revisitando vários autores da literatura japonesa, de que gosto muito. E um dos autores que li também é o Kenzaburo, que foi Prémio Nobel. E o Kenzaburo tem um filho autista, a quem deu o nome de Hikari, luz. E esse filho atualmente é um compositor de música clássica. Estar próximo. Há aqui fotografias em que eu estou a fotografar a 1 metro das pessoas. Há muito esta preocupação de estar imerso numa cultura da qual eu quero fazer parte, eu quero estar próximo desta condição humana, eu quero percebê-la, quero comunicar com ela, não como um voyeur, mas como alguém que faz parte dela e que quer de alguma forma fazer parte dela. Partindo de um quadro que começou em 2012 e terminou em 2018, Hélia Ramalho apresentou o livro Arte, Metáfora da Vida. Foi durante a sua exposição na Casa da Escrita em Coimbra que falámos com a artista sobre o livro, que também desafia a criatividade das crianças. Eu acredito que a arte, de facto, abre pontos e caminhos para o interesse sobre o mundo. Está na hora de surgir um projeto que faça uma união mais forte entre professores especializados em pedagogia e artistas, porque são 2 formas muito diferentes de ver o mundo, que vai fazer com que as crianças se sintam livres para pensar e compreender o mundo sem barreiras. O quadro foi o primeiro objeto, foi feito durante 6 anos. Trata-se de um quadro autobiográfico em que eu procuro fazer uma abordagem sobre um determinado período da minha vida, mas o objetivo não é falar sobre mim, mas sim da minha relação com artistas
plásticos, músicos. Então um dia eu parei e fiquei a olhar para o quadro e achei que o quadro me estava a contar uma história. E passei ao texto. É um arquivo de memória e as minhas memórias estarão sempre ligadas em qualquer momento às crianças, à importância de ser criança, à importância de dar liberdade para brincar, para criar, para aprender. Action. Ilha, ideias levemente hostis sobre o amanhã, é uma produção da Trincheira Teatro. Esta peça mostra-nos que, pela ausência de diálogo, os conflitos que surgem rapidamente escalam de intensidade, levando dois exemplares da espécie humana a situações limite. Esta é uma peça para nos fazer rir e deixar a pensar. É uma ideia levemente hostil que nós já temos há um tempo, há bastante tempo, no momento em que começámos a ver posições mais extremistas e nós tratámos de trazer esse conflito para palco. Nesse sentido, não é uma paródia gratuita em si, não temos só duas pessoas, uma contra a outra, só porque sim, num determinado espaço. Mais fácil foi nós termos as ideias para conceber este tipo de espetáculo, que é colocar a humanidade num tubo de ensaio. Mas isso também foi mais difícil, porque nós gostávamos de colocar de uma forma poética, de uma forma que não fosse de reconhecimento direto. O mais difícil foi mesmo o filtrar tudo aquilo que nós gostávamos de comunicar numa história, numa ficção em que são duas pessoas a lutar pelo sim e pelo não, pelas ideias de cada personagem. Tratar questões que são fundamentais da vida de hoje, da vida de qualquer ser humano no planeta de hoje. Um dos aspectos do espetáculo, que é não ter fala, ele não tem fala verbal, não usamos palavra no espetáculo. É precisamente poder potenciar uma itinerância mesmo internacional. Pressentimos, de certa forma, que estas questões que nós estamos a abordar são questões que despontam hoje em dia em todos os lados do globo. O que nós queremos aqui, tentamos aqui é recriar a estupidez de duas pessoas que não conseguem encontrar um consenso entre si. Há só um sim e há só um não, e não há um pensamento crítico sobre a situação em si. I am the man, the well-fed man, in charge of the terrible knob. The most pleasing thing about it, it's almost a permanent job. When the atom war is over and the world is split in three, a consolation I've got, well maybe it's not, there'll be nobody left but me.
Inspirado na obra de um dos mais dignos representantes do tango argentino, o projeto Quinto Tango, constituído por professores da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra, reinterpretou os temas mais marcantes do Nuevo Tango de Piazzolla. Fomos assistir ao ensaio e ao concerto. André, desculpa lá, põe o microfone como tinhas o outro. Nós somos todos colegas aqui, não é? Já há alguns anos, alguns há mais tempo do que outros, e em 2016, mais ou menos, não sei de quem é que surgiu a ideia, porque eu fui apanhada, felizmente, já a meio da ideia, de se reunirem estas pessoas, porque nós temos aqui pessoas de várias vertentes e que tocam com outros grupos. Temos pessoas mais da área clássica, o Arthur que toca com as danças ocultas e, portanto, toca concertina, que já passou um bocadinho pelo lado dos tangos, e provavelmente terá sido do Arthur que surgiu a ideia de fazer Piazzolla. Juntámos com a formação original do próprio Piazzolla e pronto, e começámos a trabalhar. Foi um projeto que nós antecipássemos. Nós, na realidade, íamos tocar num concerto de professores, mas depois desenvolveu-se. Acho que as coisas não se sabe muito bem como é que a coisa se fez. Sei que fomos tocar, escolhemos o Piazzolla para tocar nesse concerto, até porque esta formação não há compositores quase a escrever para esta formação que está aqui, com uma pequena alteração. Esta é a guitarra clássica e o Piazzolla escreveu para a guitarra elétrica. Ou seja, há algumas coisas que se teve que alterar nas partituras para a guitarra, mas é uma formação que esta formação é do Piazzolla. Isto é um tipo de linguagem um bocadinho diferente, mas que usa os mesmos recursos da música clássica. Depois, enfim, as construções harmónicas, rítmicas serão um bocadinho diferentes, e aquilo que alguns colegas têm mais forte em umas determinadas áreas, transmitem aos outros, e há uma troca de experiências muito saudável. Eu acho que é fundamental para os alunos também que os professores continuem a exercer a atividade artística. Às vezes não é fácil de conciliar, às vezes também, enfim, atendendo ao nosso país e à falta de investimento na cultura do nosso país, também nem sempre é fácil arranjar concertos pagos, não é? Promovidos por entidades que tenham dinheiro para o fazer. Mas eu acho que as duas atividades se fundem, porque nós transportamos para as aulas aquilo que aprendemos enquanto estamos em palco a tocar para os outros.
Quando tocamos para pessoas que conhecemos, é uma sensação muito diferente. É uma sensação, não sei se é melhor, se é pior. É mais difícil, eu acho. Normalmente é mais difícil porque há mais distrações acima de tudo isso. Já preciso da partitura. Queremos que o reconhecimento do projeto venha por consequência do projeto. Ou seja, queremos continuar a tocar, nós queremos tocar bem, queremos ter motivação para ensaiar, se houver concertos, muito bom, mas se não houver, também queremos nos manter e levar a música ao nível mais alto possível, dentro das nossas possibilidades. Obrigada pela vossa companhia. Marcamos encontros já no próximo programa. Até lá, podem acompanhar o nosso trabalho online através das redes sociais.